Salmo de número 122, versículos 6 ao versículo de número 9. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Leamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Diga amém e toma o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema não poderia ser outro nesse domingo, haja vista que o mundo assiste de uma maneira estarrecedora tudo o que está acontecendo na nação de Israel. E quando a gente vê essas coisas acontecendo, Jesus até nos advertiu, principalmente no capítulo 24, que o nosso guerreiro Lamartino Júnior leu: quando estas coisas começarem a acontecer, disse Jesus, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Foi Jesus quem falou. E pensando em todas as profecias bíblicas e o cumprimento de todas elas, e na íntegra elas estão se cumprindo, nós estamos diante de mais um cumprimento de uma profecia bíblica. Quando você vê o que está acontecendo hoje entre Israel e Hamas, você sabe que é cumprimento de tudo aquilo que está escrito, que está registrado, que aconteceriam nos últimos dias. Escute bem isso: o grupo extremista Hamas, que atacou neste sábado, ele administra o território onde vivem mais de 2 milhões de palestinos. Eles atacaram Israel nesse sábado, ou seja, ontem pela manhã, e Israel não estava preparado para essa surpresa. E sabe que quando a Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente do que o da luz, você imagina 11 de setembro, olha o que aconteceu nos Estados Unidos, aonde tem toda a segurança do mundo, aonde tem toda a inteligência policial do mundo, e não conseguiu prever aquele acontecimento de 11 de setembro. Claro que Israel é um país preparado, com uma segurança muito grande, mas quando chega a hora da profecia se cumprir, não tem jeito, ela se cumpre diante de nossos olhos. Por isso que eu falei para você, aproveite a oportunidade de servir a Deus, de vir para a igreja orar, de vir para a igreja congregar, de buscar o Espírito Santo, de buscar a presença de Jesus, porque vai chegar o dia para a igreja também, em que você vai querer recorrer ao templo, e você não vai poder, principalmente aqueles que aqui ficarem do arrebatamento da igreja.
Preste atenção. Hamas, uma sigla da frase em árabe que significa Movimento de Resistência Islâmica. É o maior de vários grupos terroristas. Isso aqui não está falando de qualquer gente, de qualquer grupo, não. É o maior de vários grupos terroristas e extremistas palestinos armados. Isso que aconteceu e está acontecendo, que eu estou falando aqui, está caindo bomba lá na faixa de Gaza e também vice-versa, já caiu agora no crepúsculo da noite, lá em Tel Aviv, perto do aeroporto. Está se cumprindo biblicamente a palavra de Deus. E sabe o que é isso, irmão? É um alerta para a igreja. Eu anotei algumas coisas aqui, eu tive que anotar, porque é muita informação, não dá para você passar em pouco tempo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Qual é o motivo desta guerra entre Hamas e Israel? Preste atenção, o conflito entre Israel e Hamas começou após o grupo radical lançar um ataque surpresa contra o território israelita no sábado, a partir de Gaza. Esse é considerado um dos maiores ataques que Israel sofreu nos últimos anos. Diante da ofensiva do Hamas, os israelenses declararam guerra contra Hamas. O próprio Benjamim, o ministro lá de Israel, o primeiro-ministro, ele declarou essa guerra. E quando a gente vê isso, a gente fica pensando, meu Deus, ao invés do homem falar de paz, o homem então agora declara uma guerra, e ela declarada já passou de mais de 1.100 pessoas mortas, dentre elas 78 crianças já foram ceifadas. E a gente olha para esses acontecimentos e acha que isso é uma coisa normal. Não é normal. A Bíblia prevê todas estas coisas. Na leitura de Mateus 24 foi lido ali: vocês vão ouvir de guerras, mas só ouvir não, rumores de guerras. Mas hoje a gente está vendo as bombas caindo, os foguetes. E hoje ali, alguns extremistas, Hamas, eles jogaram israelenses ali dentro de uma fogueira e queimaram eles vivos. Hoje de manhã, eles fizeram isso lá na faixa de Gaza. Queimaram aqueles que eles haviam pegado como refém, eles jogaram num lago de fogo e queimaram vivos, para mostrar que eles estão na ativa contra os israelenses. Agora preste atenção. Quantas guerras já teve em Israel? Quando você lê a história bíblica, você vai ver que não teve um país no mundo que sofreu tanto ataque dos inimigos como a nação de Israel. É bíblico isso. Quantos povos, já desde o início da sua história, se levantou contra Israel para exterminá-lo? Quantos? E a Bíblia diz que dentre essas guerras, Deus entrou na peleja, porque a Bíblia diz, você que não conhece Bíblia, a Bíblia diz que Deus é varão de guerra, o Senhor é varão de guerra. E muitas guerras foram vencidas sem o povo de Deus precisar pegar na espada. Deus interveio e ceifou todos os inimigos
Por exemplo, quantas vezes os filisteus foram derrotados por Israel? Os filhos de Amon foram derrotados. O Egito foram derrotados. Quantas guerras, biblicamente falando, você vê na Bíblia o povo, as nações circunvizinhas se levantando contra Israel para distirpá-lo. Cumprimento da palavra de Deus. Mas só nos últimos 15 anos, Israel e Gaza já se enfrentaram 6 vezes. Só nesses últimos 15 anos, Israel e Gaza se enfrentaram 6 vezes. Um dos conflitos que geraram mais tensão e preocupação em todo o mundo é o que envolve judeus e muçulmanos no território enclave entre Israel e Palestina. Ambos os lados reivindicam o seu próprio espaço e soberania. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que essa guerra começou lá atrás, quando 2 irmãos nasceram, um por parte de mãe, mas que o pai era o patriarca Abraão, e outro por parte de Sara. E aí nasceu uma briga e gerou esses 2 povos, que são irmãos. Quando o irmão leu ali, haverá nação contra nação. Poxa, tudo bem, nação contra nação, mas a Bíblia fala reino contra reino. Reino contra reino. Gente, isso aqui é a mesma coisa, um irmão brigando contra outro irmão. Um reino brigando contra o outro reino, que é o mesmo reino. E a Bíblia diz que um reino dividido, ele não vai subsistir. E hoje, infelizmente, Israel está assim. Tudo isso, cumprimento da palavra do Eterno. Preste bem atenção. Por que os judeus e os árabes, que é os muçulmanos, se odeiam tanto? Por quê? É uma briga antiga. E sabe que é um povo tão diferente, porque você lembra daquela briga, daquela desavença, sabe, coisas pequenas dos samaritanos com o povo, com Jerusalém? Uma coisinha de nada, mas ali se criou uma barreira entre os judeus e os samaritanos. Era tudo o mesmo povo, mas havia uma barreira ali que os dividia. E essa barreira dos judeus e os árabes, que são os muçulmanos, eles se odeiam, porque Gálatas, olha o que diz Gálatas capítulo 20, ou capítulo 4, Paulo dizendo, nos versos 22 ao 31. Olha o que diz. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Quantos filhos? 2. Abraão teve 2 filhos. Um da escrava. Quem era o filho da escrava? Ismael. E o outro filho da livre. Quem era livre? Quem era livre? Sara. E quem era o filho? Isaque. Verso seguinte. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Olha como tudo que você vê hoje é cumprimento da profecia bíblica. Gente, não tem como evitar o que está acontecendo lá. Não tem, é cumprimento da palavra. E a cada dia a proporção das guerras serão maiores e ceifarão mais vidas. Ali diz que o que nasceu da escrava, no caso Ismael, segundo a carne, mas o que era da livre, de Abraão e de Sara, nasceu debaixo do quê? De uma promessa. Você tem que entender a Bíblia
por que está acontecendo isso hoje. Verso seguinte: e o que se entende por alegoria, porque esses são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, o que é de Agar. Está mostrando, está falando ali. Era dois concertos, um do Monte Sinai, tá? Gerando os filhos segundo a carne, conforme está. Aí diz: ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Veja o que Paulo está abordando aí para você ver. Está falando dos dois povos lá. Está falando dos hebreus, dos judeus e dos árabes. Verso seguinte: mas a Jerusalém que é de cima é livre. Quantos são da Jerusalém que é de cima, irmão? Nós somos da Jerusalém que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos. Eles querem tirar hoje esse direito de Israel. Mas, irmão, como é que você vai tirar um direito se a Bíblia diz, o próprio Deus declarando: eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus de Israel. E quando você vê Deus bradando, a Bíblia fala dos três patriarcas. A Bíblia fala de Abraão, de Isaque, não fala de Esaú e nem de Ismael, mas a Bíblia diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de quem? De Jacó. Alguém diz que Jacó era suplantador, enganador. Oh, meu irmão, Jacó foi absolvido pelo Senhor naquela luta que o Senhor o abençoou lá no Vale de Jaboque. Tanto é verdade que ele é cotado como um dos patriarcas. E a Bíblia diz: eu sou, Deus declarando, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. É Deus dizendo. Agora, segue a leitura, verso 27. Porque está escrito, alegra-te, estéril. Está se referindo ao ventre de Sara. Alegra-se, estéril, que não dá luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária... Qual a promessa que Deus fez lá para Abraão? Da sua semente vai nascer um. Ele pensava que era o Damasceno. Quando ele estava ficando velho, ele diz: olha Senhor, tudo que eu tenho vai ficar para o Damasceno, porque eu já estou ficando velho, eu não tenho filho. Ele diz: não vai ser Damasceno não. Eu vou te dar um da sua semente. E ele será pai de uma grande multidão. Tanto é que hoje Hamas tem 2.050.000 pessoas. Israel tem quase 10 milhões de pessoas. Israel, quase 10 milhões de pessoas. É uma outra realidade. Mas não somente nesse número, porque o que subsistiu Israel em todo esse tempo. Quem não conhece que Israel foi declarado Estado de Israel em 1948, porque Israel estava extinto dentre as nações da terra. Mas o cumprimento da profecia que está lá em Deuteronômio, que está lá em Isaías, que está lá em Ezequiel, que os judeus retornariam para a sua terra natal, para a sua pátria, e que seria uma poderosa nação nos últimos dias. Isso se cumpriu. Os judeus voltaram e o Estado de Israel foi criado em 1948. E de lá para cá, irmão, só crescendo. Por isso que as nações que abençoam Israel, elas são abençoadas. Agora as nações
E a gente já vê aí, igual a Irã, China, tá? Já declararam apoio a Hamas, a faixa de Gaza. São nações inimigas de Deus, e elas estão debaixo da ira de Deus. Isso aqui é muito sério, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dá luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos daquela que tem marido. Verso 28. Mas nós, irmãos, olha Paulo dizendo, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa. É por isso que Hamas, e não só Hamas, mas quando você pega toda essa região ali dos muçulmanos, o islamismo, você vê todo esse povo, irmão, eles são inimigos da nação de Israel. Eles odeiam Israel. Sabe por quê? Eles odeiam o Deus de Israel. Esta é a verdade. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne persegue o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Paulo declarando, assim como o que nasceu segundo a carne, ele persegue o que é da promessa, e que nasceu segundo o Espírito, ele diz, isso está acontecendo até agora. O 30. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. E o verso 31, fechando as cortinas. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Quando você olha para a tradição muçulmana, você fica horrorizado. O que aquelas mulheres sofrem. Hoje eu ia mostrar para vocês, mas é muita informação, isso ia trazer até confusão na cabeça. Como as mulheres sofrem debaixo de um regime que eu vou mostrar para vocês, aonde foi criado pelo grande Deus deles, que é Maomé. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, o que eu quero dizer? Primeiro, é importante entender que nem todos os árabes são muçulmanos, e nem todos os muçulmanos são árabes. Enquanto a maioria dos árabes é muçulmano, há muitos árabes não muçulmanos. A religião do Islã, a qual a maioria dos árabes é aderente, tornou essa hostilidade mais profunda. Ele diz, olha, já que a gente não consegue ter o mesmo nível, a promessa para eles foi desigual. Ou seja, Deus foi injusto. Hoje eu estava lendo, e sabe o que diz no Alcorão do muçulmano? A história deles é esta: poxa, mas Deus foi injusto, porque o que tem a ver a escrava, quando ela foi abandonada por Abraão, que teve filho com ela, Ismael, e depois a despede num deserto, como que a deriva do sofrimento, eles não aceitam isso de jeito nenhum. Isso é um revide, eles estão revidando uma atitude lá, porque quando Abraão despediu Agar com o Ismael, foi uma orientação de Deus. Foi uma orientação de Deus. Irmão, e com Deus você não vai questionar.
O que Deus faz, a gente não vai questionar. O que aconteceu? Até hoje, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que pensam os muçulmanos acerca disso. Preste atenção. A religião islã, a qual a maioria dos árabes é aderente, tornou então essa hostilidade mais profunda. O Alcorão contém instruções, de certa forma contraditória, para que os muçulmanos a tratar os judeus como irmão. Tem um item lá, tá, que eles dizem que no Alcorão que os muçulmanos devem tratar os judeus como irmãos. Mas em outro ponto, ordena que os muçulmanos ataquem os judeus que se recusam se converter ao Islã. Você vê, tem um item que diz que é para tratar eles como irmão. Mas o outro, se os judeus não se converter ao islamismo, vão obrigar eles, vão matar, vão forçar eles para tomar essa decisão. O Alcorão também introduz um conflito sobre o filho, ou sobre qual filho de Abraão era realmente o filho da promessa. Eles jogam dúvida no Alcorão, ou Corão, é a mesma coisa, Corão como Alcorão. Eles colocam dúvida. Por quê? Eles introduziam um conflito sobre qual filho de Abraão era realmente o filho da promessa. As escrituras hebraicas dizem que era Isaac. O Alcorão diz que era Ismael. Olha a diferença. O Alcorão ensina que foi Ismael a quem Abraão quase sacrificou ao Senhor. O Alcorão diz que foi Ismael e não Isaac. Mas quando você lê Gênesis no capítulo 22, você vê o contraditório. A Bíblia fala que foi Isaac. Não dá para ler, mas você pode depois conferir essa passagem bíblica. Quais são as características então da cultura muçulmânica? Originalmente, a cultura muçulmânica teve lugar entre os pastores semitas das diferentes tribos que foram reunidas pelo profeta Maomé. Olha da onde vem Hamas, que se levantou contra Israel. Originalmente, a cultura muçulmana teve lugar entre os pastores semitas das diferentes tribos que foram reunidas pelo profeta Maomé. Após a sua morte, em 632, a Arábia foi unificada e teve início a expansão do Império Árabe. Ele esteve totalmente embasado nos preceitos do islamismo, sendo liderado por califa. Por outro lado, vale destacar que os muçulmanos são divididos entre sunitas e xiitas. Sunitas e xiitas. Os sunitas seguem os ensinamentos do Alcorão, ou Corão, e da Sunna. Eles foram liderados por Al-Abbas, tio do profeta Maomé, após a sua morte. Já os xiitas são seguidores de Ali, genro de Maomé. Olha a confusão. E utilizam unicamente e exclusivamente o Corão como forma de orientação sociopolítica, usando exclusivamente o Corão. Os três tipos de inimigo hoje de Israel entre três tempos. Eu até ia falar que o primeiro inimigo de Israel, irmão, é o cumprimento das profecias.
Pastor, mas inimigo de Israel? Porque as profecias para com Israel, elas são severas. Quando Jesus veio e houve aquela rejeição, que a Bíblia diz, Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Nação de Israel. Mas os seus não o receberam. Aí entramos nós, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Aí, ao invés de ficarem como filhos, eles ficaram como bastardos. Quando eles na morte, no momento da crucificação de Cristo, Pilatos pegou aquela toalha, pegou aquela bacia com água, e anteriormente a isso, ele apresenta Jesus para ser absolvido ou condenado, e disse: olha, está diante de vocês Barrabás, esse homicida, esse ladrão, esse malfeitor, mas está também diante de vocês Jesus, o chamado Cristo. Como na Páscoa ele tinha autoridade para soltar um dos presos, mas escolhendo o povo, o que Pilatos fez? Ele diz: ó, qual dos dois vocês vão escolher? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás? E o povo irado, olha lá, é o mesmo povo que crucificou Jesus. É o mesmo povo que tem coragem, irmão, de fazer o que eles fizeram hoje de manhã, de pegar pessoas vivas que pegaram vários reféns israelenses e jogaram no fogo vivo. Foram quase 40 queimados no fogo. Hoje de manhã eles fizeram isso. Então preste atenção. O povo que tem coragem de fazer isso, irmão, foi o povo que condenou a Cristo. A Bíblia diz que Pilatos diz: qual dos dois vocês vão escolher? O que eles disseram? Solta-nos Barrabás e crucifica Jesus. O que Pilatos fez naquele momento? Você lembra? A Bíblia diz que ele foi, pegou a água, lavou as mãos e chegou diante do povo dizendo: eu estou limpo do sangue deste inocente. Você lembra o que o povo disse lá embaixo? Que o sangue dele cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Pois caiu. É uma guerra constante. Isso acerca desses que mataram a Cristo, tá? Que são os mais extremistas religiosos, que em nome da religião eles matam. Em nome da religião eles matam, irmão. E é interessante que essa turma que se coloca na oposição é muito sério. Por exemplo, hoje ele diz: não, nós somos raça negra, nós somos menor porque é menor número na faculdade, nas grandes empresas nós somos o número menor, sabe? A gente não tem vez. É interessante que eles fazem isso só para chegar no poder. Quando chega lá, ele se torna opressor. Você já percebeu que todas essas pessoas que parecem estar defendendo os direitos humanos, por exemplo, os direitos homossexual, eles não fazem lá para criar projetos a favor da família, para abençoar a sua vida, não. Eles chegam lá para vingar de nós. Eles chegam para vingar de nós. A gente precisa tomar cuidado, porque não são defensores de direitos humanos, coisa nenhuma. Em nome da religião, das atitudes deles, eles matam sem misericórdia alguma. Eles matam sem misericórdia alguma. Olha o que aconteceu. Por outro lado, os semitas seguem o ensinamento do Alcorão, tá? O Corão que deixou então o profeta Maomé. Então, esses três tipos de inimigos
de Israel hoje? Primeiro é o tempo do cumprimento da profecia. O segundo, irmão, são os seus inimigos profetizados. Não dá para mostrar capítulo 25 ao capítulo 32 de Ezequiel. Lê para você ver depois na sua casa. Ezequiel capítulo 25 até o capítulo 32. Ezequiel menciona os vizinhos de Israel como seus inimigos. Todos têm em comum o único propósito: destruir Israel. Destruir Israel. E olha, quem são eles? Precisa dizer, irmão. Primeiro, preste atenção. Filho de Amon, eu vou mostrar para você. Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom, Egito. Você sabia que há na Bíblia um salmo, o salmo de número 83? Asaf, salmista contemporâneo de Davi, ele escreveu no salmo 83 que os vizinhos inimigos de Israel são Edom, descendente de Esaú, ismaelita, descendente de Ismael; Moabe, descendentes de Ló com a sua filha mais velha; agarenos, descendentes de Agar; Quebal, fenícios da parte do Líbano; Amon, filhos de Ló com a filha mais nova; Amaleque, descendentes de Esaú; filisteus que habitavam em Jope e em Gaza; Tiro e a Síria, parte da Síria e Iraque. No Salmo 83, escute bem isso, é dito que esses povos formaram uma liga de conselho, ou seja, uma federação contra Israel, com um único objetivo: riscar Israel do mapa. Quer ver isso? Salmo 83, verso de número 4. Põe no telão para você ver. Salmo 83, verso 4. Disseram: vinde, desarraiguemo-nos, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Está vendo aí o porquê desta guerra? Eles querem riscar Israel do mapa. Só que não consegue, irmão, porque Deus já fez a declaração. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria Deus e não cumpriria a sua palavra? Falaria o Senhor da sua boca e não cumpriria o seu dito? E diz: eu sou Deus de Israel. É o Deus que dá livramento a Israel. Mesmo que Israel, segundo a Bíblia, boa parte deles vão passar pela grande tribulação e só serão salvos no final da grande tribulação. Eles serão salvos porque, numa palavra clássica, Paulo escreveu à igreja de Roma, aos romanos, que todo Israel será salvo pela vinda do libertador. Todo Israel será salvo. Agora não me pergunte por quê. Você vê que todas as demais nações que há circunvizinhas a Israel, eles não crêem no Deus que Israel crê. Eles não crêem no Deus verdadeiro. Por exemplo, quem é o Deus dos muçulmanos? É Alá. É para Alá que eles se levantam de manhã e põem a cara no chão. Eles não reconhecem o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Para eles é Alá, o Deus verdadeiro. Aí quando você vê eles sendo exterminados, porque fica certo de uma coisa, irmão, não
quarta-feira da desobediência. Que naquela época, se um filho desobedecesse o pai, você viu qual era a sentença? Qual era a sentença? Apedrejamento, morria um filho que desobedecia o pai. Alguém diz, pô, mas que Deus sem misericórdia, hein? Que Deus que não tem amor. Nananina não. Desobediência, para os filhos da desobediência, vem a ira de Deus. Alguém diz, mas Deus não está vendo essa guerra acontecendo. Deus está vendo tudo e está fazendo cumprir na íntegra a sua palavra. E Deus não vai retirar a sua mão do juízo. Nananina não. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Agora, veja bem. Eles disseram, vinde, apaguemo-nos, para que não haja mais a nação de Israel, nem seja lembrado o nome de Israel. Está aí no Salmo. Ou seja, podemos fazer uma correlação entre os textos de Ezequiel, do capítulo 25 ao capítulo 32, e também do Salmo 83, e chegar à conclusão que todos esses povos, eles foram inimigos ferrenhos de Israel, e ao tentá-lo, destruí-lo, impedindo que o povo hebreu conquistasse e tomasse a terra prometida para Abraão, a terra de Canaã. Agora, fechando as cortinas, eu vou te mostrar mais um texto para terminar. Esse debate sobre quem era o filho da promessa contribuiu para a hostilidade de hoje em dia. Só coloca no telão Apocalipse, capítulo de número 12, para você entender. Aqui fala da história da mulher e do dragão. E é bem explicativo o texto. Diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E esta mulher estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças. Você pensa que a faixa de Gaza está só? Não. Quando você vê a China apoiando, Islã dizendo não fizeram certo, porque Israel foi lá, atacou em tal dia, isso e tal, e está querendo pegar o seu território e aquela coisa toda. São 7 cabeças, são 7 nações que darão cobertura aos inimigos de Israel, tá? Eles darão cobertura. Aqui diz que o dragão vermelho, ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, que também significa povos, e sobre as cabeças 7 diademas. 4. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia dado à luz. Que mulher é essa que havia dado à luz? Diga assim comigo: a nação de Israel, a mulher que deu à luz, para que dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Olha a questão do filho, voltando aqui para os dias apocalípticos, os dias da grande tribulação. Gente, isso aqui é muito sério. A questão deles não é da agora. O impasse deles não é agora não, é lá atrás. Eles não aceitam até hoje a atitude que Abraão tomou
de despedir Agar com Ismael e só aceitar Isaque como filho da promessa. Eles não aceitam. E sabe que tem crente raivoso, viu, Thaís? Sabe que tem crente que ele não aceita o que Deus... Esses dias eu vi um crente orando e parecia que ele estava colocando Deus na parede. Eu não aceito. Quem é você para não aceitar, irmão? Quem somos nós para não aceitar uma ação de Deus? Quem somos nós? A Bíblia diz que Deus faz maravilhosamente. Está lá em Jó 35 e o verso de número 7, ou o verso de número 6. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. E Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Veja aqui o verso de número 4 que diz que... O verso de número 3, que o dragão vermelho tinha 7 cabeças, 7 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. E a sua cauda levou após a terça parte das estrelas do céu, lançou-se sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia dado à luz, para que, dando à luz, tragasse o seu filho. Verso 5, e deu à luz um filho. Uma filha? Um filho. Por isso que a Bíblia diz: se pois o filho, não é filha. Tem aí umas pessoas aí que eu nunca vi prestar culto para Maria, prestar culto para Aparecida. Agora estava lá no Nordeste uma procissão lá, diz que acharam a santa lá e estava lá uma multidão. Irmão, depois vem o juízo de Deus, depois a terra treme, depois a chuva acaba com eles lá. Eles vão dizer: está vendo? Deus não está vendo. Mas olha a incredulidade de tirar a crença, tá? A crença ao Deus verdadeiro e colocar num pedaço de gesso, num pedaço de pau, de madeira. Isso acende a ira de Deus. Irmão, Deus está irado com esse mundo. Isso que está acontecendo, isso aí é pouco. Você vai ver coisas piores do que isso. E a gente só tem que orar por Israel, orar pela nação de Israel. Olha o que está escrito no verso 5: e deu à luz um varão, e há de reger todas as nações com vara de ferro. Quem é o varão que vai reger todas as nações? É Jesus, irmão. Está escrito que ele vai reger todas as nações com vara de ferro. Que mais? E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Porque se Jesus estivesse aqui, irmão, eu acho que uns que mataria ele rapidinho é os homossexuais e as lésbicas. Que ele ia pregar no carnaval, eles iam matar rapidinho. Ia matar, porque o que eles fizeram no carnaval de 2019 aí, irmão, com a imagem de Cristo, o que eles fizeram lá, isso é uma blasfêmia. Então eu acho que os que matariam ele, é porque o senhor falou que tem que ser homem com mulher e mulher com homem. Porque o senhor não falou, sabe? Eles matariam Cristo. É um grupo que mataria um Cristo. Por isso que esse grupo da esquerda, irmão, é o que vai receber Jesus. Os que tiverem à minha direita, direis: vinde bendito de meu Pai. Agora o que tiver à esquerda, irmão, os esquerdistas, os esquerdopatas, irmão, infelizmente, não é crítica não, é que todos eles defendem coisa errada, irmão. Você não vê eles defendendo a família, defendendo a Bíblia, defendendo coisas, só defende coisa errada. E é por isso que Jesus foi levado para Deus, assentou no trono. E para Deus, o seu trono. Verso 6: e a mulher fugiu para o deserto. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado um lugar por Deus, para que ali ficasse e fosse alimentada. Olha aí o período da grande tribulação: durante 1260 dias. Tá? Aqui fala da metade da grande tribulação, porque a grande
tribulação propriamente dita, a gente fala a grande tribulação de 7 anos, mas ela propriamente dita é 3 anos e meio, porque quando surgirá o falso profeta, a besta, o anticristo, os primeiros anos eles vêm pregando paz e segurança, galgando espaço, né? Mas aí na metade da semana, dos 7 anos, que vai ser rompido o concerto. Primeiro com Israel, que Israel vai aceitar o Messias, a besta, o falso Messias. Israel vai aceitar. Depois abrirão os olhos dos judeus, e eles vão quebrar o concerto, e aí muda a realidade, não só de Israel, mas de todo mundo. Vai mudar essa realidade. Aí diz, e houve batalha no céu, Miguel com os anjos batalharam contra o dragão. Quem é o dragão aqui? Será que você? É o diabo, irmão. E batalharam com o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o dragão, a antiga serpente, agora revela o seu nome, chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E aí ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o seu acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram, diz o verso 11, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Muitos morrerão, mas serão salvos. Muitos judeus morrerão quando romperão o aliança, o concerto com a besta, e não aceitarão o seu livramento. Eles não vão aceitar o livramento, eles vão morrer por causa da palavra de Deus. E aí finalizo: pelo que alegrai-vos, ó céus, e os que neles habitam, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O que o dragão fez? E quando o dragão, verso 13, viu que fora lançado na terra, perseguiu, olha aí, a mulher, ou seja, perseguiu Israel, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão, e foram dados à mulher. Por isso, irmão, que olha, o que está escrito, ninguém vai prevalecer contra Israel. Pode ter certeza, essa guerra está ganha, porque o Deus de Israel está pelejando ao seu favor. Essa guerra ninguém toma de Israel, é vitória do povo de Deus. Sabe por quê? E foram dados à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, e fora da vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, a água com um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Mas sabe o que aconteceu? A terra ajudou a mulher. Aleluia. Deus está levantando outras nações aí. Até o presidente dos Estados Unidos já declarou apoio para Israel. Declarou apoio. Sabe o que é isso? A Bíblia diz: a terra ajudou a mulher, e a mulher abriu a sua boca, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus Cristo. Gente, coloca o Salmo 122.
E o verso de número 5. Guarde esta palavra. Pastor, qual é a função e a obrigação da igreja no tocante a esta guerra? Qual é a função da igreja? O 6, o 7, vai passando. Qual é a função? Deixa aí. O 6. Orai pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Nem precisa dizer que quem odeia, Vera, Israel, está terrivelmente amaldiçoado. Está terrivelmente amaldiçoado. Quem odeia Israel, aí está mandando orar. O que você tem que fazer como igreja? Ore pela nação de Israel, porque prosperarão aqueles que te amam. E aí o verso seguinte diz: haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentre os teus palácios. O 8: por causa dos meus irmãos e amigos. São nossos irmãos. Esses são verdadeiros irmãos. Mesmo que Jesus veio para eles, eles não receberam, mas são irmãos, são povo de Deus, são a nação, é a nação de Israel. É Jacó que representa nós. Ainda que a gente teve algumas atitudes como Jacó antes do seu encontro com Deus, mas a gente se converteu através de Jesus Cristo. É como o irmão falou na quarta, a gente era o zambuzeiro, bravo, mas a gente foi enxertado nesta oliveira verdadeira que se chama Jesus. Fica em pé. É claro que não deu para mostrar e falar de uma forma tão mais apropriada para que todos entendessem, porque quando você fala de Israel, você está falando, irmão, do relógio escatológico de Deus. Passou o que é? Israel. Diga assim: Israel é o relógio escatológico de Deus. Irmão, Jesus não vem arrebatar a igreja, senão antes cumprir todas as profecias relacionadas a Israel. Jesus não vem. Primeiro tem que cumprir tudo que está escrito, até o sofrimento dos judeus. Tem que cumprir tudo o que está escrito. Aí sim, diz respeito a nós. Nós sem Israel, irmão, a igreja sem Israel não existe. Não. Primeiro é Israel, depois nós. Mesmo que eles rejeitaram a Cristo, mas eles fazem parte da aliança com Abraão e Isaac. É ele e nós. Nós vamos louvar a Deus. E sabe que nesta adoração eu quero que você curve a sua cabeça. Você não precisa nem vir à frente. Você vai orar pela nação de Israel. Pastor, eu não sei o que eu falo. Você vai dizer: Senhor, abençoa o teu povo escolhido, abençoa o teu povo eleito. Que quando a Bíblia fala de escolhido, que enganaria até os escolhidos, não está se falando da igreja, não, está se falando da nação de Israel. Eu quero que você ore pela nação de Israel. Eu quero que você ore por Jerusalém. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Interceda. Está morrendo crianças dos lados. Eu sei. Mas isso é cumprimento da palavra.